feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não vai? Salve, salve, nação cuscuzeira, com essa voz manhosa de quem também levou uma porrada do sistema imunológico nesta virose desta cidade, pois nesta cidade não há sistema imunológico para mim. Vamos iniciar nossa noite com muita gratidão neste 12 de junho. Tá aí você, com seu bombonzinho de caramelo, seu amor de outras vidas, talvez seu resgate, para você comemorar aquela data tão abençoada que é o Dia dos Namorados. Que seu Totonho esteja com vocês, iluminando o amor de cada um de vocês. Ah, cara locutora, eu não tenho um bonzinho para chamar de meu, porque eu assinei o contrato para vir para a missionária. Escolha a pessoa que mais se aproxima ser sua alma afim, porque amar também tem a ver com alma afim. E nós somos carregados por almas afins que estão sempre por nós. Vamos iniciando a nossa noite com o coração repleto de luz e de gratidão por esta noite de lua linda. A lua parece um morango que me deu fome agora. E vamos para a prece com a nossa querida Carol. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Só digo uma coisa. Quem está agora a serviço na rádio tem um cantinho no céu, viu? Bem reservado, porque o que tem de gente gripada aqui no dia dos mozão tá demais. Mas vamos botar aí a águazinha fluidificada para ver se dá uma melhorada aí no negócio, viu? Reserva sua aguinha, corre, pega, para a gente começar bem bacana o nosso programa, a nossa noite de hoje. Então, para iniciar nosso momento, nossa atividade, né, nosso cuscuz, vamos agora fazer a nossa prece, elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Jesus pela quinta-feira, pelo nosso cuscuz, pelas pessoas que nós temos ao nosso redor, aquelas que exercitam a nossa paciência, aquelas que complementam as nossas ideias, aquelas que fazem parte dos nossos corações, que todos nós possamos estar sendo envolvidos pelo amor de Jesus, que tenhamos um programa, um cuscuz abençoado e que as convidadas queridíssimas da noite de hoje também sejam envolvidas, que possamos estar leves e envolvidos pela espiritualidade benfeitora. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Eu senti foi o quê? Um gosto dessa prece, água fluidificada, sabor alho com limão e mel. Porque se eu escutar limão com mel, eu choro. Vamos lá, gente, com muita alegria, chamar o nosso querido JP para a nossa música, para harmonizar. Porque se eu escutar limão com mel de novo, eu choro. Vamos, DJ! Música, informação, divulgação, palestras, mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Café. Florirão o céu, cosmo jardim.
Eita, menino, que noite bonita, pense. É a noite que meu gato Picolino Rodrigo vai chorar olhando para a lua, dizendo que está apaixonado por ela. Picolino Rodrigo tem dessas coisas. E nada melhor você pegar a sua água frutificada, seu mel, seu gengibre. Vem aqui ficar com a gente sintonizado, que aqui a gente está na sinfonia do cough, cough, cough. Mas estamos com Deus. Estamos aqui sintonizados aqui nessa onda de amor. Então, corações roxos, isso, para Iraci que está no Cof Cof, Françoise Marie, eu e os que estão aqui nessa rádio sintonizados com a gente. E nada melhor a gente receber com muito carinho elas que moram assim no meu coração. E toda segunda-feira eu me arrumo, tomo um belo de um banho, escovo meus belos cabelos para assistir o quê? As aulas das obras básicas, que é tão essencial para nós, espíritas, estudarmos, ainda mais em grupo, aprender a debater e compartilhar conhecimento. Nossa querida Isabel Martins e nossa querida Françoise Marie estão aqui conosco para falar sobre o tema pluralidade dos mundos. Quem sabe estava eu em Júpiter e em Plutão. E aí, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo ou nos ouvirão depois pelo YouTube. Na noite de hoje, em que as meninas já fizeram spoiler, muitos estão com seus companheiros e companheiras de jornada, mas que bom que nós estamos aqui reunidos nessa rádio virtual, nesta sala, onde alguns estão adoentados, outros estão com vontade de falar um pouquinho sobre esse tema. E aí, por que a gente trouxe a pluralidade dos mundos? Primeiramente, vamos falar desse grupo Obras Básicas, que é um estudo pioneiro no Centro Espírita Lar dos Humildes, já que nós tínhamos os estudos sistematizados, aprofundado da doutrina, o estudo do Rede Vivo, e hoje, nesse ano, né, a gente iniciou, nossa amiga Iraci tinha muita vontade de iniciar esse grupo de estudo, e a gente iniciou com o estudo do Livro dos Espíritos. Logicamente, a primeira obra das obras básicas do Pentateuco, Pentateuco de Allan Kardec. Então, nós, em nossos estudos com o grupo, esses dias a gente estava conversando sobre esse tema, que muitas vezes encontram embates, dúvidas, questionamentos e muita informação equivocada. Para isso, eu e Fran, a gente trouxe esse tema. A Fran vai iniciar, dá para começar a Fran? Dá sim, eu não tossi aqui. Aí você... Eu passo a bola para ti. Passa a bola para mim. Beleza. Bora lá. Vamos lá. Falar de pluralidade. Quando a gente fala de pluralidade, a gente está falando no todo, em muitos. Então, quando a gente fala, é um dos preceitos que a doutrina espírita nos aquece o coração, é saber que nós não estamos sós, que existem outros mundos e que esses mundos também são habitáveis. Ah, mas por que a gente ainda não teve contato com eles? Cada coisa no seu momento, né? E a gente imagina, nós ainda, com a nossa pequenez, que nos outros mundos a existência é corporal igual a nossa aqui. E não é por aí. Cada mundo tem sua especificidade. Então, a gente vai passar os slides, o material que a gente trabalhou aqui agora, para que a gente possa desenrolar, né, Bebel? E aí a gente começa falando sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Isso está em João 14, de 2 a 3. E o que ele fala? Fala no escultor, nos engenheiros siderais, que prepararam não só o planeta Terra, mas todos os orbes habitáveis que existem, que não são para enfeite nosso durante a noite, que a gente vê as estrelas, os cometas, né, a Via Láctea, no modo geral, não são. Não é por aí. O que realmente acontece é que esses engenheiros trabalham
E quando Jesus vem colocar isso sobre há muitas moradas na casa do meu pai, é claro que ele sabe disso. Ele é um dos engenheiros siderais que estava aqui no início da formação do orbe terreno. Então, nós tivemos esse momento há mais de bilhões, né, de anos atrás, na formação do universo, e Deus, né, na formação do universo, e Jesus responsável por ser o governador planetário, que é o nosso modelo e guia para a humanidade. Então, no segundo momento, a gente tem que perceber que a engenharia para a criação do nosso planeta, ela foi elevada, feita por uma equipe de seres extraterrestres, né, sob o comando do Cristo, também extraterrestre, como ele próprio afirmou, quando ele estava aqui encarnado, na personalidade de Jesus. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu sou deste mundo, eu não sou deste mundo. Isso é em João 8:23, que a gente vai enxergar nesse momento que Jesus já tinha essa condição de falar que ele era um ser que é extraterrestre, lógico, né? Porque ele não nasceu aqui na Terra, ele já era um espírito puro. Fala, Isabel. Eu gosto de contextualizar esses diálogos que são pinçados da fala do Cristo, né? A gente vai vendo, Fran, que quando naqueles momentos já derradeiros em que Jesus estava já finalizando a sua missão enquanto Messias, enquanto enviado, enquanto ungido, e aí ele via que os seus apóstolos estavam em perturbação e não compreendiam, porque a gente se prende muito a essa vidinha nossa, né? O planetinha Terra, às vezes só o nosso bairro, o nosso trabalho. E Jesus estava ali para acalmar a gente. Calma, tudo não se acaba aqui, não. Tem muito mais coisa lá fora. Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, e ele abre esse espectro para as possibilidades de outras vidas que a gente não tinha ainda nem condição de perceber, né? E que a gente vai vendo que Jesus, um Cristo planetário, se fez pequeno para estar conosco, para fazer com que nós crescêssemos até Ele. E aí, essas falas do Cristo são falas muito incentivadoras, mas a gente continua mergulhado, achando que o nosso planeta é o único planeta que existe habitado, né? Eu acho interessante para esse despertar que a gente precisa começar a fazer essas indagações e não ter esse olhar místico que algumas pessoas têm, de que é ET, aí você fala assim, Jesus era um extraterrestre. E o que é extraterrestre? Fala aí, não é um fora da lei, não, gente, é um fora da Terra. Ele é um espírito, né, de uma escola muito elevada, que ele estava aqui, como a gente comentou anteriormente, que a Isabel muito bem pensou, né, de que ele já estava há mais de 4 bilhões de anos atrás, na formação do nosso planeta, ele já estava aqui presente para ver acontecer, né? E ver toda a natureza se desenvolvendo. Isso é um processo gradual, né? Que todas as esferas têm, de nascimento, de mundos de primitivo, indo a mundo de provas e expiações, indo depois à regeneração, aos mundos ditosos e aos mundos felizes. Aí Emmanuel nos informa sobre a primeira raça extraterrestre, né, Bel? Que passa a interagir com aquela formada na Terra, chamada por ele de raças adâmicas, vindas da constelação de Capela. Emmanuel, ele nos conta o seguinte, que aquelas almas aflitas, atormentadas, elas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas. Descendentes dos primatas, esses seres de Capela chegaram na Terra pela reencarnação em massa. Para aqueles que me ouvem, sabem que eu adoro falar sobre Capela, né? Que Capela, que fica na constelação do Cocheiro, é um outro sistema
não fica no nosso sistema solar. Mas ele lá, né, onde existe capela, quando os capelinos estavam no momento de regeneração, o Cristo teve com o Cristo do outro planeta para que houvesse essa migração. Não é castigo, né, Bel? As pessoas pensam que é castigo, mas é uma oportunidade que foi dada a esses espíritos para virem a ter conosco aqui e fazer o nosso planeta evoluir. Mas continua, Bel. Aí a gente vai vendo sobre a civilização egípcia. É tão interessante, né, Fran, que as inteligências superiores, o que é que eles imaginam? Olha, você ainda não aprendeu a ser uma pessoa boa moralmente, né, a amar como deveria amar, mas você já adquiriu muita inteligência, só que lá na Terra está precisando de quê? De ter um avançozinho na inteligência, na tecnologia. Vamos mandar vocês para lá, porque uma mão lava a outra, né? É a solidariedade que nós precisamos despertar. Então, eles vêm automaticamente que eles iam trabalhar através da saudade daqueles que ficaram, através do aprendizado duro, de vir para corpos mais primitivos, com mais dificuldades, sem tecnologia, mas ao mesmo tempo que eles iam ensinando o que eles já tinham aprendido, já tinham adquirido. E aí vem 4 importantes civilizações, a gente tem que sempre compreender que não se limita a elas, mas são 4 grandes grupos. A civilização egípcia, que trouxe um grande avanço tecnológico, porque ainda hoje a dificuldade da gente compreender o processo de mumificação, e trouxeram a parte de águas, né, para fazer aqueles, como é que chama, Fran? É como se fosse... A parte da agricultura. Agricultura, né, para irrigação. Sim. Então, assim, foram grandes avanços que a civilização egípcia nos trouxe. Mas ainda assim, foi o primeiro grupo, né? Segundo o Benedito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. E esse primeiro grupo era o grupo que tinha menos débitos, né? Mas ainda assim era muito orgulhoso. Ainda assim, tinha essas 2 chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E aí, esse aqui tu gosta de falar, né? Eu gosto. Não é porque a gente vê que a literatura, né, do modo geral, os filmes, né, do modo geral, tratam esse assunto. Eu, na minha infância, tinha o ET, tinha outros filmes, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, o Capitão Kirk, que a gente lembra com muito carinho, né? A gente vê... Para a abertura, Semana do Estudo, foi a música, né, do filme. Do filme ET. É para a gente sentir, para a gente ver como a gente está, querendo ou não, estão abrindo-se as portas, né? Do mesmo jeito que a doutrina espírita, ela já no cinema, ela conta com vários filmes, né? Com várias séries que vêm tratar do tema sobre espiritualidade, sobre o mundo dos vivos e do mundo extracorpóreo. A gente também tem no cinema esse momento, né? Essas inspirações que vêm ter conosco e tratar desse assunto muito bem. E o que me chama a atenção é aquela cena, né? Nos filmes ET, dela, acho que era uma pequena atriz beijando, né, o ET com todo carinho, com todo amor, porque nós somos filhos de um mesmo pai e as mesmas mães que a gente tem, porque nossa humanidade, ela tem uma mãe, como também outras mães em outros planetas. Então a gente vê que tem seres e que somos seres intergalácticos, né? Que estamos ligados no mesmo sistema solar, pelo qual muito ainda é desconhecido para nós. Mas aí a gente vai tratar agora, lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, quando ele fala: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E aí? Será que estão habitados? Claro que sim. Kardec, né, pergunta muito bem, e os espíritos vêm responder
dizendo a seguinte forma: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Gente, no nosso sistema solar, a Terra é só um grãozinho de areia. Você olha o tamanho do Sol e dos outros planetas, de Júpiter, que é imenso, é muito maior do que a Terra, e outros planetas que a gente vai vendo em outras galáxias que são muito maiores. Então, nós somos só um grão de areia. E por que só esse grão de areia chamado Terra teria vida? Né, Bel? É interessante a gente começar, como você falou, refletir, né? Muita pretensão a gente achar que só existe vida aqui. É porque a gente procura uma vida, Fran, a matéria como a nossa. A gente procura como se fosse encontrar uma roupagem, um corpo físico igual ao nosso. E a gente vai entendendo que cada planeta tem o que nós chamamos, através da doutrina espírita, a gente vem tomando conhecimento de um fluido cósmico, do fluido pertencente àquele orbe. E cada espírito que está ali, encarnado, ele vai ter o seu revestimento de acordo com o planeta que ele se encontra. Por isso que os benfeitores que falam de uma forma clara, sim, é lógico que esses planetas são habitados. Fala, Iraci. E é interessante que cada planeta teve o seu processo de progresso para chegar ao ser inteligente, sabe? Porque como nós somos, o nosso corpo faz parte desde o início do planeta, então cada planeta tem a sua formação, então cada planeta tem um tipo de vida, certo? Que o planeta proporcionou. Então, é interessante que a gente entenda isso, esse povoamento, que as pessoas da Terra são criadas para a Terra. As pessoas de Júpiter, o corpo, né? O corpo, estou falando em termos materiais. E pela diversidade de vida em todos os lugares. Já imaginou o universo, somente o nosso planeta, minúsculo, como você disse, ter vida? Era duvidar da grandeza de Deus. Exatamente. Lembrando que não foram só os egípcios, né, Iraci, que foram exilados aqui no orbe terreno, depois vieram vieram os egípcios, os arianos, os hebreus, os hindus, mas aqui no orbe já tinham 2 troncos, eram os chineses e os africanos, já existiam aqui. Então, havia uma necessidade de troca, de aprendizado, e a gente vai percebendo que nossa compreensão ainda é tão pequena, porque se no mundo de hoje a gente consegue diferenciar um irmão do outro pela cor da pele, isso significa que a gente está muito atrasado. Muita gente ainda não compreende esse processo de idas e vindas, de encarnação e desencarnação. A gente ainda se acha muita coisa, né? Não vou nem dizer marca comercial, né? O último gole do deserto. Então, a gente tem que quebrar essa casca, que é esse orgulho que a gente carrega, essa vaidade que a gente carrega, para poder a gente perceber que Deus criou, não foi só o universo, e hoje a ciência está aí estudando a possibilidade de multiversos. Então, há uma pluralidade de seres que a gente ainda não tem nem como compreender. A gente só quer ver como os cientistas, há umas décadas atrás, procuravam a alma dentro de um cadáver. A gente está procurando no canto errado, né? Com a consciência errada. Não é isso, Fran? É isso mesmo, Belzinha. Então a gente continua assim, falando que Deus, ele povoou, né, de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos é duvidar
da sabedoria de Deus, que não fez, como a Iraci comentou, coisa alguma inútil, que todos os planetas, todos, gente, quando eu falo todos, é todos, até aqueles que são passageiros, eles são habitados, tá? É bem interessante quando a gente chega nesse ponto. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, como exclusão de tantos milhares e de milhões de mundos semelhantes. Nós temos muitas outras sistemas solares, nebulosas, e outros mais que a gente, buracos negros, né? A gente tem isso aí a gente vê, mas a gente só se detém ainda, infelizmente, é que o mundo vai acabar, os ETs vão chegar aqui, porque nós temos muito medo do desconhecido, e o desconhecido, ele nos apavora. Mas esse contato, eu acho que ele já está sendo feito, sim, porque a partir do momento que a gente entra em contato, até mesmo dentro das mediúnicas, com um trabalho espiritual de ajuda a esses seres, é claro que a gente já está tendo contato, né? Eles estão entre nós. Mas continua, Bezinha. E aí, nesse processo de questionamento, Kardec, em Um Livro dos Espíritos, traz várias questões acerca da pluralidade dos mundos. E uma delas, na 56, Kardec pergunta a respeito da constituição física dos diferentes globos. Porque a gente manda uma sonda lá para Marte e a gente quer que encontre os mesmos corpos que se encontram aqui na Terra, só que Marte vai ter o quê? Vai ter uma constituição na sua atmosfera diferente daqui da Terra. Então, não pode ser a mesma vida. Por isso que os benfeitores, ao responderem a Kardec, eles são sistemáticos, eles dizem que não. Claro que não pode ser a mesma constituição física. De modo algum se assemelham. Então, a gente precisa caminhar mais um pouquinho, abrir um pouquinho mais a mente, como a Fran falou, há décadas, que a gente já está recebendo visita de irmãos de outros orbes, porque se acontece algo num planeta, se um planeta entra em guerra, não é só a população daquele orbe que vai sofrer, são todos os outros planetas influenciados, né? Sofrem também a influenciação de uma guerra. Por isso que os irmãos são solidários uns com os outros. Tem um livro para os nossos ouvintes que quiserem depois pesquisar. É um livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, inclusive foi o segundo livro da sua lavra de psicografia. O primeiro foi Parnaso de Além Túmulo. Esse livro que a gente está citando, o segundo, é Cartas de uma Morta. Inclusive, foi a mãe do Chico, a mãe biológica, a Maria João de Deus. Na espiritualidade já, ela manda várias mensagens, e uma delas é a respeito das suas viagens, umas viagens que ela faz ali pela galáxia, vai visitar Saturno, vai visitar Marte. E aí a gente consegue perceber que nós somos tão amados por Deus. A gente, numa mensagem, num livro desse, é um livro fininho, mas é um livro muito rico, a gente vai vendo que não precisa ser doutor para chegar na espiritualidade, não precisa ter conhecimento catedrático para chegar na espiritualidade e fazer essas pesquisas, essas incursões. Não, basta que nós tenhamos vontade de aprender. E aí Maria João de Deus traz, de uma forma muito bela, a descrição de tudo que ela vê. A todos que queiram depois, por estudo, por curiosidade, fica a nossa indicação. Tem outro, né, Fran, que você tinha falado, Crônicas de Além Túmulo. Você quer falar sobre ele? Uhum. É o Espírito Humberto de Campos, né? Ele vai relatar os grandes espíritos, né, que sobre a tutela amorosa de Jesus, eles dirigem
os destinos da humanidade. Eles reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade e eles vão formar uma assembleia de sábios que tem um conhecimento sobre as coisas espirituais e divinas. E aí comparecem anciãos da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas, apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Olha aí como eles estão muito mais evoluídos do que a gente, né? A ciência, ela anda a passos atualmente bem maiores do que na Idade Média, né? Quando ainda era abaixo da chibata dos movimentos que tinham, né? Que a igreja, a religião e ciência, né? Era tudo junto. Então, pós-iluminismo veio se quebrar, a igreja passou por um lado, a ciência passou por outro, e os reis e rainhas para outro lado, né? E a gente vê a política, e a gente vê que houve um conhecimento muito grande. Eu lembrei, Bel, do programa Pinga Fogo, né? De 1971, quando o Chico é perguntado a ele sobre os extraterrestres, e ele diz que já está tendo contato. Sim, em 1971, a gente já estava tendo contato, e o Chico já estava afirmando, numa rede nacional, né, acho que era a TV Tupi, que passava, onde foi um programa que chamou muita atenção, que foi um dos maiores programas de audiência, que eles queriam conhecer o Chico Xavier. Recorde de audiência. Então, a gente vê que são assuntos atuais e que as pessoas têm ainda muito medo de tratar, mas que a gente tem que ler, que observar, que indagar, para que a gente tenha respostas aos nossos questionamentos. Aos nossos ouvintes, não aceitem tudo de mão beijada. Estudem, olhem, observem, tratem com carinho a informação que chega, já que muitas informações chegam deturpadas ou equivocadas com algum assunto em questão. Continua, Bel. Não estava lembrando, enquanto você estava falando, na Idade Média, enquanto se, por muitos séculos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo, então o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra, e hoje a gente já tem comprovado cientificamente que não. Giramos em torno da estrela, que é o Sol, né, uma estrela de quinta grandeza, como você falou, e existem outras maiores do que o Sol. Se o Sol é de quinta grandeza, existe de primeira, de segunda, de terceira, e aí a gente vai se achando muita coisa, né, com de quinta. Tem um livro, gente, que vai ficar também como sugestão para os nossos ouvintes, que é o livro Renúncia, também psicografia de Francisco Xavier. Chico Xavier foi demais nos seus livros psicografados, mais de 500 livros, mais de 400 enquanto encarnado, né? Foram publicados em mais de 500 hoje. Então, o Espírito Emmanuel vai nos trazer nesse livro, que é o Xodó da Carol, uma personagem importante para a gente, a personagem principal, que é a Alcione. E a Alcione, nada mais, nada menos do que se encontrava em Sírius, que é um planeta distante do nosso. Nesse planeta, com 3 sóis, Alcione vai nos relatar a respeito do quanto a sua vida já estava, né, nesse orbe mais evoluído, mas ela, em missão, ela vem à Terra para ajudar um grupo de espíritos amigos que lhe acompanhavam da sua família espiritual, assim como a gente está no Dia dos Namorados, né? Como diz a Paloma, o seu crush. Então, ela vem para poder ajudar Pollux ao planeta Terra, inclusive correndo o risco de não ter êxito na sua missão. Porque o livre-arbítrio, para todos nós, gente, Deus não cerceia as nossas escolhas. Então, ela poderia ter insucesso, ela não regrediria, mas ela poderia cair, porque num planeta como o nosso, a Fran falou, né, os mundos, eles têm uma escala evolutiva e o nosso codificador nos trouxe de uma forma didática, e o planeta Terra hoje ainda se encontra como um mundo de prova e expiação,
pelo menos a gente não está mais na escala dos primitivos, né? A gente está... Todo mundo fala, o planeta Terra está indo para a regeneração, mas a gente está longe com o que a gente vê aí. Então, esse espírito, ele veio nos mostrar num legado de renúncia mesmo, de amor, uma forma de nos estimular para que a gente também faça esse tipo de trabalho para o próximo, de doação de si mesmo. Carol, tu quer falar um pouquinho da Alcione? Não está podendo falar. É interessante, Isabel, a gente vê sobre a Alcione, a gente vê o Sirius, né? É uma estrela brilhante do céu, muito maior do que a Terra. Isso. Observar, quando você olha naquele telescópio, toda vez eu esqueço o nome do telescópio. Não é o Hubble, não, é o novo. Não, é o Willis, não. Isso. Então, a gente vê, ela é observada que a Sirius brilha intensamente, né? E a gente acha que no céu ela está brilhando, que só tem... Será que não tem vida, né? Naquele planetinha que a gente está vendo, aquela estrela que brilha. Porque a gente sabe que o brilho, ele tem um período, né? Do mesmo jeito que o raio do Sol chega depois de 7 a 8 minutos aqui na Terra, do mesmo jeito, aquele brilho daquela estrela, ele vem em alguns minutos. E cada planeta, gente, cada planeta tem o seu sistema, tem a sua forma, tem a sua atmosfera, né? E tem também as dimensões que a gente tem que ver. Nós vivemos aqui na Terra na terceira dimensão. É ou não é? Isso aí é um fato. Isso é catalogado. E aí tem outras dimensões que a gente não está vendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? A gente não tem condição ainda de ver. Então, com a nossa evolução moral, com a nossa evolução espiritual, nós vamos chegar ao planeta Terra a evoluir de tal forma que não vão ser mais precisos, talvez, os nossos corpos físicos. Isso. Mas vamos estar andando com o nosso perispírito futuramente, né? Só com o perispírito, porque os corpos físicos já não serão mais necessários. Então, a cada momento que o espírito evolui, né, em cada planeta, que o nosso planeta está num mundo de regeneração, a gente vai afinando a fala, vai ficando mais sutil, mais etéreo, mais leve. Diz, Bel. Não, eu estava lembrando, tem outro espírito muito querido que veio de Sirius, né? Não quer falar para os ouvintes, não? Maria de Nazaré. Quando ela vem, ela é convidada, isso aí tá, acho que é no livro, peraí. Do Miramês. Miramês, né? Maria, isso. Ele vem narrar que Maria é convidada por Jesus, porque quando você fala Maria concebida sem pecados, isso, aqui na Terra, né? É justamente esse espírito de uma escola bem elevada que vem nesse momento servir de mãe, né, para receber o Cristo. A humanidade toda, né? Para ajudá-lo nessa encarnação. E quantos mais avatares vieram ao orbe terreno antes mesmo do nascimento do Cristo para preparar o caminho, como João Batista, como o Sócrates da vida, né, como Lao Tse, como Buda, como Krishna. São muitos os espíritos que têm por missão fazer o nosso orbe evoluir, tratar das nossas mazelas espirituais para que a gente possa progredir. Continua, Bel. Vamos agora para o break, né, Paloma? Para a gente poder tomar uma águazinha fluidificada, depois a gente volta. Isso, tomar um xarope, um mel de cumaru para essa tosse. Vamos que vamos, gente, para o break, que já a gente volta. Para, DJ JP, solta as picapes do som da minha tosse. Cof, cof, cof. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida, voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. A gente volta já. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobre no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém.
Um beijo pra você! Bora lá? Essa era curtinha, né, Paloma? Isso mesmo, gente. Estamos no nosso momento do Pinga Fogo no Cuscuz. E nada melhor a gente dar aquela recapitulada do que a gente viu no bloco anterior, que nós recebemos aqui. Estamos aqui com a nossa querida Françoise e a nossa querida Isabel para falar sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Enquanto eu vou recobrando... Oh, perdão. Estava no site, né? Pois é, moradas? Isso mesmo, me perdoe, gente. Neste dia dos namorados... eu acho que aqui tá tendo um delay, né? Mas tudo bem. Pluralidade dos mundos. Isso mesmo, tá muita morada na casa de meu pai, papai. Não vou falar que aqui é a Terra, não. São vários planetas e galáxias muito distantes. Enquanto eu vou construindo aqui meu propulsor para dar um salto para Júpiter ou Plutão, vamos para o Pinga Fogo nosso cuscuz. Fala, Carol! Boa noite a todos. Ouvindo vocês aqui nesse momento, e eu fiquei aqui me perguntando, né? Muitas pessoas colocam a Terra como um local de libertação, outras colocam como escola, e muitos mesmo eu já ouvi, e eu mesmo já reproduzi essa fala, que coloca como prisão, a Terra como local de prisão. Existe algum planeta que é um planeta prisão? Quer falar, Fran? Não, deixa pra você. Tô tossindo aqui, vai lá. Carol, até uns anos atrás, a ciência tinha no nosso sistema solar Plutão como um planeta também. E aí, hoje, não é mais tido como planeta, é tipo um planetoide. E a doutrina espírita nos esclarece, nos traz através da literatura, que Plutão seria um planeta prisão. Mas é só Plutão? Não, a nossa Lua também é considerada como um planeta... Quando a gente fala de prisão, a gente entende que são locais em que alguns espíritos mais renitentes que estão atrapalhando muito, eles precisam ter um momento de reflexão, né? É o deserto de cada um. E aqui na Terra, quando essas falas, né? Planeta prisão, escola, hospital, eu acho que tudo depende do ciclo em que você se encontre, do momento que você se encontre, porque a gente vai ter determinados momentos que a gente vai estar aprendendo, vai ter determinados momentos que a gente vai estar tomando a medicação e acaba sendo hospital, e vai ter outros momentos em que aqui, além de escola, de hospital, vai estar nos retendo mesmo, porque enquanto que a gente quer voar, às vezes se colocando numa condição acima de Deus, né? Essa semana no nosso estudo, a gente trouxe uma charge muito interessante que a Françoise gostou muito, que é um diálogo, claro que é algo alegórico, mas é um diálogo de Deus com Charles Darwin. E aí a gente vê que ainda somos muito materialistas, porque não conseguimos romper com essa tridimensionalidade, a altura, a largura, comprimento, e as dimensões são tantas outras, além de um ponto importante, gente, que é o tempo. Com o tempo é um fator primordial, embora a gente ainda ache que são as horas do relógio. O tempo, para a gente compreender, para a gente tornar o planeta como o nosso, que hoje está passando por esse processo de transformação, que não é de um ano para o outro. A gente pensa assim, vai ter o apocalipse. A Fran adora esse tema de apocalipse, né, Fran? O apocalipse como um momento de catástrofe. E o que é apocalipse, Fran? Revelação, né? São as revelações que a gente está recebendo e que João, com a sua mediunidade, ele interpreta com auxílio dos espíritos e traz para nós. E, pasmem, é a única obra, né, lá no início, que dizem
que não deve ser modificado nada, nada, Isso. nada, nada, não é Nenhum permitido mudar ponto, nada. nenhum. A Não, Beth não tinha ponto e vírgula. nada. Isso, É verdade. né? E a gente, Eu a acho gente não consegue perceber a grandeza que é a mensagem, porque a gente se prende no medo, né? O medo fruto do desconhecimento. Diz, Fran. a partir do momento que a gente perdeu o medo de estar aqui, eu acho que, acho que foi um dos alunos que a gente estava conversando, e disse assim, mas me diga uma coisa, do jeito que está tendo as guerras atuais, se alguém botar e apertar o botão, algumas das nações, o que vai acontecer conosco? Aí a gente vai, senta e revê. Gente, para as pessoas que têm... Eu tenho duas novidades, né? Ou tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou dar uma né? É interessante a gente perceber... Fran Nostradamus. Que se a gente acredita na reencarnação, se nós acreditamos verdadeiramente na reencarnação, o máximo que pode acontecer é o nosso planeta ser destruído. E a gente ir habitar em outros planetas. A gente perde a casa, escola, e vai habitar outros orbes. Isso. Então, a boa notícia é essa, é que a gente... A vida continua, seres, né? Não, a vida continua, somos seres imortais. Imortais, e a espiritualidade, ela nos elucida e nos dá força para sabermos que nada do que acontece, tudo é permitido por Deus. Mas o homem, com seu livre-arbítrio, ele tem que arcar com aquilo que ele está fazendo. A gente vai, de certa forma, com as duas grandes guerras que a gente teve, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gente alterou alguma coisa como se fosse uma onda magnética que ela incide em outros planetas do nosso sistema solar. Reverbera, né? Então, reverbera, exatamente. Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado com aquilo que a gente faz com o próximo e com o nosso planeta, e é esse chamado que a gente está tendo sempre, de cuidar da Terra, cuidar da gente. É o que Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, a você e ao próximo. Então, esse cuidado é o cuidado consigo mesmo e com o próximo, mais próximo, né? Nas famílias e também nos outros que também são irmãos, né? Uma guerra fratricida, como está havendo atualmente, ela não tem vencedor, só tem perdas. Perdas para um lado, perdas para o outro. Lados, né? Todos os lados. Então, a gente tem que ver com muito carinho, né? Que irmãos, somos a humanidade, com diferentes raças, que a gente falou no início, com diferentes credos, com diferenças culturais, e que a gente tem que aprender a respeitar o outro com as diferenças que ele tem. Não existe sangue azul, né, Fran? Todos têm. Só a barata. Carol estava querendo falar. Fale, Carol. Eu estava aqui pensando, né? Vocês estavam falando a respeito das pessoas, dos pensamentos. Aí eu fiquei aqui pensando o seguinte: se o meu mozão não acompanhar a evolução do planeta, o meu mozão vai para onde, gente? Ai, agora eu ri, Carol. Carol, todos nós, nós caminhamos, nós temos aqueles espíritos familiares, né, que vêm encarnação após encarnação nesse processo de aprendizagem. Mas ninguém é forçado a caminhar no mesmo passo. E aí, às vezes, acontece, como a gente deu o exemplo da Alcione, né, que estava lá em Sírios, e aí ela vê o Pólux, bichinho, lá na Terra, lá nas zonas mais difíceis, aí ela vem para poder ajudar ele, e ele, mesmo assim, ele não consegue marchar no mesmo passo, e tem outros exemplos, né? Mas a gente não perde o vínculo, porque aquele que está mais à frente, vez ou outra, quando possível, retorna para ajudar. A gente tem vários vezes, tem o Públio Lentulus, nosso querido Emmanuel, a sua querida Lívia,
Tem a Carol citou aqui nos bastidores, a Ivone do Amaral Pereira, também Aos Trancos e Barrancos, eu esqueci o nome do... Como é Roberto Canaleiros. Esse meu... Gente, eu tenho um problema na pronúncia. Mas exatamente, então, nessa solidariedade reencarnatória, os que estão à frente retornam para ajudar os que ficam para trás. Ninguém é esquecido por Deus. Isabel, deixa eu falar. Diz. Não existe alma gêmeas, Carol, para ti é essa. Não existe alma gêmeas. Existem algemas. E existem pessoas que a gente consegue conviver com os defeitos que elas têm. Né? A afinidade, a lei de afinidade, ela nos atrai. Então, se a gente deixa para trás os grandes amores do passado, a gente com certeza volta, como a Alcione voltou para resgatar, tentar resgatar o Polos, como no livro, acho que é Despedindo-se da Terra, também narra a história de uma mãe que, por amor, ela já estava numa condição espiritual muito grande, muito assistida espiritualmente. Ela vem, ela está aqui na Terra, ela é mãe dele, e ela vai para um planeta primitivo. Isso. Para resgatar, para que ele pudesse, já que ele não tinha mais condições de encarnar aqui na Terra, para ajudá-lo no processo de sair daquele planeta e voltar, né, para perto de si, do seu seio. Então, uma mãe faz isso por um filho, com certeza. Quantas de nós abrem mão, nosso tempo, dos nossos momentos preciosos de descanso, para estar ao lado de um filho, né? Mas no dia do namorado, gente, fica essa. Não existe alma gêmeas. Existem pessoas que a gente pode conviver e afinidades. A gente consegue conviver com os defeitos do outro. Eu lembrei do André Luiz. Quem foi que ajudou o André Luiz na sua fala aí? Foi a mãe dele. Foi a mãe dele que ajudou ele. Quem foi que ajudou o Gregório lá no livro Libertação? Foi a mãe dele. Então, os espíritos que vão caminhando à frente, eles vêm dar as mãos para aqueles que estão atrás. Se eles não podem vir, eles enviam benfeitores para ajudar. Fala, Carol. Eu estava aqui. A Fran destruiu nossos sonhos de princesa, né? Mas tudo bem, vamos estudar. Eu estava aqui pensando, se o meu mozão não acompanhar, eu posso retroceder, então, voltar um pouquinho, minha evolução e não acompanhar. Responde, Fran, essa aí da Carol. Claro que não, retroceder jamais. Jamais. A gente pode estacionar, né, que é o máximo que pode acontecer, mas evoluir sempre. Tal é a lei, já diz Kardec, né, para nós, da evolução, que a gente tem que progredir, tem que evoluir, tem que se melhorar a cada dia, a cada minuto, a cada ano, a cada segundo. Aquilo que a gente faz é para o nosso crescimento. Viu, Carol? Se o mozão ficou para trás, lamento informar, tu vai ter que abdicar dele e vamos encontrar outros mozões de outras encarnações que tu tem convivência, tá bom? A gente poder ir para essa reflexão da noite de hoje, a gente tem que começar a compreender que tudo está vinculado às nossas escolhas. Quanto mais nós escolhemos o caminho do bem, do amor, né? Quanto mais nós nos solidarizamos uns com os outros, porque hoje em dia, infelizmente, está reinando a indiferença entre nós. A gente é indiferente à dor do outro. A gente é indiferente com o adoecimento que está acontecendo. A gente falou agora a Fran falou do Apocalipse, mas um dia desses a gente passou por um momento apocalíptico, foi o período da pandemia em que pessoas descerraram suas portas para os seus entes queridos que adoeciam. Pessoas colocavam seus entes queridos na rua porque estavam com Covid. Então, a gente precisa começar a se reconhecer em humanidade. A gente quer ver esses mundos, porque a gente tem no coração a necessidade dessa evolução. A gente almeja as melhoras. Mas o que é que a gente está fazendo, né, Fran? É isso, e a gente tem que
tornar a Terra um planeta plural e não só extinto, né? Assim, se tiver uma pessoa só. E aí a pluralidade dos mundos, temos que aprender a viver com a pluralidade que há dentro da Terra. Dentro da gente também, né? E dentro da em gente. todas as nossas encarnações, nós somos também plurais. Bora pra prece? Vamos lá, Paloma. Vamos lá, gente. E olha aí como a voz da gata tá que tá, hein? Vamos finalizando nossa noite com muita gratidão pelas meninas terem vindo. E nada melhor de fazer o quê? E finalizar com aquela prece maravilhosa. Como as meninas disseram, sua alma afim pode não ter vindo nessa encarnação, mas quem salve, né? Salvar quem, gente? Que é isso, socorro. Quem sabe como os dois rios se encontram no final, vocês acabam se encontrando. E o amor, amar é bom demais e viver é bom demais. Vamos fazer a nossa prece final. Eu gostaria de chamar a nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólogos, que é a nossa querida Carol, para finalizar com a noite de hoje, com muita gratidão às meninas. Eu sou a rainha da prece hoje, é? É isso mesmo, garota. Eu faço, Carol. Fez a inicial, não foi? Eu faço a final. Verdade, que eu troquei a Esmeraldinha com a nossa douradinha. Teve uma pessoa que nos ouviu, perguntou quem era a Pepita, da Terra dos Monólogos, perguntou É a Pepita. Pronto, agora tem nomes. Só joia na Terra dos Monólogos. Muita gratidão em nossos corações pelo esforço de cada um de nós que se encontra aqui nessa sala virtual ou nos ouvindo. A gente sabe do esforço que a Fran teve. Obrigada, Fran. O esforço da Paloma, gratidão, Paloma, do João Pedro, da Carol, da Iraci também que está dodói. Que possamos nesse momento lembrar de Jesus, Jesus que nos cura, não é a cura do corpo físico, a cura dos nossos corações. Lembrar do Mestre Nazareno, que caminha conosco, que nos ensinou a perdoar, a amar, que nos ensinou valores que a gente ainda nem compreende. E que a Jesus possamos dizer: ah, Jesus, Jesus, te agradecemos por essa oportunidade reencarnatória, nesse pequeno orbe azul de um sistema solar que faz parte de uma Via Láctea, de uma galáxia. Que nós possamos, Senhor, nesse momento, colocar as nossas centelhas a vibrar amor, a lembrar dos nossos irmãos que se encontram na dor da guerra, na dor da doença, na dor do preconceito, na dor do esquecimento. Que o teu amor, que envolve todo esse planeta, possa chegar até esses corações feridos e a eles dizer num sussurro: estou aqui. Estou com vocês, não tenham medo, tenham fé e sigam avante. Agradecemos a todos que estiveram conosco, aos benfeitores que conduzem os trabalhos da rádio. E pedimos a Ti, Jesus, a permissão para encerrar este momento, mas a continuar conosco por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, não se esqueçam, usem máscara em ambientes fechados e públicos. E não se esqueçam, bebam bastante líquido, porque essa virose não tá para brincadeira. Façam muita prece e vigilância também é essencial. Quem estiver com o seu bombonzinho, seu caramelinho salgado do lado, dê um cheirinho bem gostoso, mas não passe virose para ele não. Mas se você está à distância com o seu caramelinho salgado, existe uma coisa chamada de graça, que é o quê? Um desdobramento durante o sono. Se cuide, até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo. Tchau.